Não, ele repete. Entendeu? Registrar. Aberto os trabalhos, começar as ouvidas de hoje. Quero convidar o contador Ivaldeci Hipólito e seu advogado. É algum advogado seu, não? Ah, é filha. Ele me apresentou como advogado, né? Deixar registrado a não presença do membro da comissão desta CPI, pois avisou que não poderia estar presente hoje pela manhã o vereador Ronaldo. Agradecer a presença do contador Ivaldeci Hipólito, por vir esclarecer algumas dúvidas na nossa CPI e dizer que a CPI está fazendo um trabalho e quem está sendo ouvido nesta CPI está vindo ajudar a esclarecer os fatos. E eu faço essa colocação antes de todas as ouvidas, para que as pessoas não entendam que está sendo gravado, né, está sendo transmitido, que as pessoas não entendam que as pessoas que estão aqui tenham culpa em algo que aconteceu. A gente está ouvindo todos que passaram, e o contador Ivaldeci foi contador de um período longo na prefeitura, de dois mandatos, tanto da gestão do ex-prefeito e deputado federal Ricardo Teobaldo, como também na gestão do ex-prefeito Diago Cavalcante. E é por essa razão que fui convidado. Também esclarecer que a CPI é o único intuito de ir atrás de saber os valores reais que deixaram de ser contribuídos ao Fundo de Previdência de Limoeiro. O objetivo maior é esse. E saber quem foi as gestões que atrasou cada valor. Dividir o bolo. Porque está um montante, e saber o objetivo da CPI é saber quem foi que deixou de repassar, e se foi da parte patronal ou da parte dos servidores. Esclarecido aí, e quero dar as boas-vindas. Como a gente faz sempre, a pergunta inicial é o período que começou a prestar o serviço como contador da prefeitura. E eu não sei se também teve período que foi contador da Câmara, certo? E não sei se foi da FACAL. Aí gostaria de esclarecer da Câmara e da Prefeitura e os períodos, que todos estão investigados, Câmara, Prefeitura e o Fundo de Saúde. Não sei também se foi a responsabilidade do contador. E o Fundo de Assistência Social, se havia algum movimento também. Então, como são os órgãos que colaboravam com a Limoprev, com a folha de pagamento, nós estamos querendo saber desses órgãos, dizer cada um e o período de cada um, se for. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, doutor José Higínio, é o vice-presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, o vereador Daniel, relator Marcos Sérgio, vereadora Batalha, com grande satisfação que vem à Casa do Povo de Limoeiro no dia de hoje, prestar informações sobre os recursos que tão somente pertencem aos servidores no momento em que nós iniciamos nossa fala. É com gratidão, senhor presidente, que eu venho me prestar nessas informações. Eu fiz um breve histórico, se assim Vossa Excelência me permitir,
que a primeira CPI... Antes de entrar no histórico, eu queria a questão de ficar registrado o período, vamos dizer, Prefeitura de Limoeiro, de tanto a tanto, Câmara Municipal, período de início e final dos trabalhos. Aí depois você começaria no histórico. Pois não. E depois do seu histórico, aí algumas perguntas pois não. Ser feitas. Eu fui... Vou pedir mais uma coisa. Se puder ser pausado, porque ele está digitando, para que depois não tenha muitos concertos na... Porque depois, quando terminar, vai dar uma cópia do que foi datilografado aqui, digitalizado, aliás, e passar para você, para conferir, porque além de estar sendo digitalizado, está sendo gravado. Então, não tem risco nenhum de fugir do seu depoimento. Então, eu fui assessor contábil na Prefeitura de Limoeiro, do governo Ricardo Teobaldo, que é de 2009 a 2012, e também de 2013 a 2016, nele aí se incluindo a gestão do prefeito Tiago. Acrescente-se a isso que acompanhei também o Fundo Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Assistência Social, estive também nessa casa legislativa como assessor contábil do então presidente Dr. José Félix, de 2013 a 2016. A FACAL, senhor presidente, eu não estive, quem estava lá era um sobrinho meu, à época acompanhava o processo, mas eu trago a responsabilidade da informação. Se assim for permitido, eu vou ter como discorrer sobre as entidades supervisionadas da gestão. Então, senhor presidente, a primeira CPI desse país se deu em 1571. Depois nós convivemos com a velha república, nós estamos na nova república, e a CPI, para mim, é o órgão, vou chamar ele, a extensão do sentimento da população do município de Limoeiro, para que quem guarda, quem orienta, quem escritura valores tem a obrigação de prestar conta. E a isso se acrescente, com excelência no dia de hoje, a um público indispensável nesse país, que é o servidor público, aqui pontuado os servidores do município de Limoeiro, que estão filiados ao regime próprio de previdência social. E coloco, senhor presidente, à inteira disposição para os questionamentos. Se Vossa Excelência vou permitir fazer os seus esclarecimentos e após começamos as perguntas. Muito bem. Eu vou responder, começar, senhor presidente, pelo Poder Legislativo Municipal. A Câmara de Vereadores do município de Limoeiro. De 2013 a 2016, todas as obrigações patronais foram escrituradas dentro do regime de sua competência, liquidadas e pagas. Não há sequer
nenhum valor de obrigações patronais da Câmara que não tenha sido descontada, contabilizada, apropriada e repassada para o Fundo de Previdência. Diferentemente, não é com a contribuição dos servidores dessa casa. De 2013 a 2016, todas as obrigações descontadas em favor de terceiros dos servidores foram encaminhadas, prestadas contas e pagas ao Fundo de Previdência do município. O valor das obrigações patronais foram da ordem de R$ 161.146,75. O valor das obrigações... Poderia repetir, por favor, o valor da patronal? O valor da patronal, 162, 146,75. O valor dos descontos dos servidores foram de 143, 771,38. Ou seja, a Câmara de Vereadores, registre-se de passagem, que além de pagar todas elas, pagou rigorosamente no prazo de vencimento. A exceção, senhor presidente, que os números e datas podem nos pegar. A exceção da minha informação, eu fiquei sempre à vontade do Tribunal de Contas, como órgão fiscalizador do Estado de Pernambuco, para prestar qualquer informação, ora prestada a esta comissão. Acrescente-se a isso, que a Câmara ainda pagou R$ 11.144,32. Deve-se a isso ao abono de permanência. Esta casa tem registrado esses valores aqui. Houve, no entanto, algum questionamento sobre esse valor, mas se tratava de abono de permanência. Esse valor da Câmara de Vereadores. Continuando aqui, senhor presidente, demais membros, continuando aqui, eu vou à FACAL, a faculdade do município de Limoeiro. Entidade supervisionada do poder público no conceito contábil. Com licença, por favor, só para não lhe atrapalhar, eu quero começar a faculdade, que esqueci de convidar os representantes dos sindicatos da CEMUP aqui para frente, sentar, o presidente da CEMUP. Sintep. Desculpe a interferência. Repórter. Vossa Excelência, todo o tempo que for necessário, a intervenção será concedida, sem nenhum problema. A FACAL registrou no ano de 2011 a 2016, porque a lei do Fundo de Previdência do município de Limoeiro foi votada por esta casa em setembro de 2011. E aí tem a noventena que eu brigo comigo mesmo dizendo que é uma matéria previdenciária e não tributária. Mas como a legislação diz que tem a noventena, a gente aceita. Essa queda de braço eu tenho... No caso, esse período ficou em 2011, né? 2011. Setembro, outubro, novembro. E novembro. Dezembro já iniciou-se
as escriturações em favor do Fundo de Previdência do município de Limoeiro. O mês de dezembro de 2011, inaugura-se aqui, contabilmente, o regime contábil e o décimo, no caso, daí? O décimo, dezembro e décimo. 2011 a 2016, de obrigações patronais foram contabilizadas em favor do Limoeiro Prévio 392.248,40 centavos. Recolhidas como obrigação patronal o valor de 243.671,96 centavos. Não há muito esforço a se fazer, que nós percebemos que o valor apropriado e o valor pago é menor. Então ficou como obrigações patronais de diferença 148.576,44 centavos. Senhor presidente, essa diferença da patronal da FACAL, ela se encontra parcelada. Eu vou pedir a Vossa Excelência e os demais pares, se as diferenças das patronais, se podemos discutir ela nos parcelamentos. Nada nos impedirá de voltar a dizer a diferença, mas a diferença das obrigações patronais da FACAL foram parceladas. Servidor, a FACAL apropriou-se, escriturou, descontou do servidor em favor do Fundo de Previdência do Limoeiro Prévio, do município de Limoeiro, 360 mil, R$22,20. Em que período esse? De 2011 a 2016. Vossa Excelência, eu acredito, com a permissão, que a comissão, não sei se já tem um e-mail ou um outro e-mail, que eu possa depois mandar o documento, que eu ora estou lendo. Eu ia pedir ao final, já que antecipou, uma cópia desse relatório e mandar os documentos necessários, comprovação, que vai nos ajudar a comparar com o que já temos em mão. Pois não. Se necessário for, senhor presidente, eu posso fazer a leitura de cada exercício. Agora, demandaria um tempo maior e, evidentemente, que a informação consolidada... Mas eu quero deixar claro que nós temos todo o tempo, se for para sair daqui de meia-noite, a gente está fazendo a obrigação. Então, pode detalhar, porque tudo é importante. Se assim for, eu já venho, senhor presidente, com 2 noites aí por volta de 3 horas da manhã. Permita, quando eu falei, o advogado é meu filho. Aí eu disse, olha, você vai ter que ir comigo, porque eu consegui me deitar, hoje era às 3 horas da manhã. Mas não foi em função da CPI. A CPI não me tirou o sono, ao contrário. Grata satisfação. Mas uma obrigação que eu tenho na segunda-feira que vem com o Tribunal de Contas, eu venho me arrastando desde domingo com essas madrugadas. De 2011 a 2016, contabilizada como servidor, R$360.022,20. Recolhida, paga da FACAL de 2011 a 2016, R$354.099,75. R$354.099,75.
a diferença da FACAL entre o contabilizado e o recolhido de servidor é um valor da ordem de R$ 5.922,45. Se não me falha a memória, senhor presidente, e os demais, o vencimento das obrigações se dava até o dia 10 do mês subsequente. Então, essa obrigação não paga, ela ficou registrada e com vencimento no mês subsequente. Senhor presidente, a importância dessa CPI, ela nos deixa tão à vontade para prestar contas, porque toda a contabilidade existe o princípio de atos e fatos. Todos eles ocorreram. E essas informações que eu ora presto nesta casa, não posso dizer que eu não seja surpreendido por um número, por uma divergência, porque eu estou tratando de uma informação de 5 anos, de valores que foram contabilizados, consolidados de vários órgãos, mas nada deixará a qualquer tempo de ser explicado. Se eu for pego pela surpresa da memória, eu vou resgatá-la. Não serei pego pela falta de compromisso com esta casa e com esta comissão, senhor presidente. Esses dados, eles se encontram registrados nos balanços das prestações de contas de 2011 a 2016. Continuando, senhor presidente. A FACAL, quando eu falei daquelas obrigações patronais da ordem de R$ 148.576,44, foram parceladas. Houve, do meu conhecimento, que eu tenha participado, porque é importante que a gente tenha, no mínimo, a sensibilidade de entendermos que um assessor contábil de um município, e diga-se de passagem, da importância, do tamanho da cidade de Limoeiro, ele muitas vezes não tem tempo, não tem os braços para acompanhar tudo, mas é responsável por tudo. E houve 2 parcelamentos da FACAL. Um parcelamento 00978 em 2015, que ele alcançou as obrigações de dezembro de 2014 a novembro de 2015. Depois, houve um novo parcelamento, que ele alcançou, que é o parcelamento 00818 de 2016, que ele alcançou o período de dezembro de 2014 a setembro de 2016. Essas obrigações patronais, senhor presidente, da FACAL de R$ 148.576,44, elas foram alcançadas por esses 2 parcelamentos. Mas aqui, eu tive a oportunidade, não como queria, de ter ouvido a todos que aqui passaram, prestando ricas informações. Eu ouvi 7 parcelamentos, 5 parcelamentos, e é importante frisarmos que geralmente você tem um parcelamento que, quando se faz um novo parcelamento, ele está incorporado. Então, hoje a FACAL teria o último parcelamento,
Fez 2, mas só teria 1. Porque valores que não foram alcançados pelo primeiro entraram no segundo. Então, hoje eu tenho em mente que seja só 3 parcelamentos. Mas isso, no decorrer da nossa fala, a gente vai melhorando a informação. E foram pagos desses parcelamentos 17.949,42 centavos. Essa é a informação que eu trago da FACAL. O Fundo Municipal de Assistência Social ele não teve escriturações patronal. Porque não havia dotações para escriturações. Os dois ou só? Fundo Municipal de Assistência Social, patronal. Porque ele foi atendido, foi recepcionado, foi escriturado dentro da prefeitura. De uma maneira, senhor presidente, demais vereadores, para que não houvesse atropelo de interpretações por órgãos fiscalizadores com recursos dos programas federais, entendemos que o regime próprio de previdência escriturávamos em favor da prefeitura. Até porque, no passar de 2011, 2012, 2013, permita, senhor presidente, parece que eu estava pensando uma coisa futurista. O Tribunal de Contas tem 2 módulos, 2 prestações de contas. Prestação de contas de governo e a prestação de contas de gestão. Chegou no dado momento que o Tribunal de Contas entendeu que as obrigações devidas do município deveriam estar todas consolidadas na prestação de contas de gestão. E logo eu fiquei feliz quando, acertadamente, pensando em problemas de interpretação, não desta casa, mas de órgãos fiscalizadores, com a briga do que é INSS, programa do governo federal ou não, que foram lá escrituradas as obrigações patronais do Fundo de Assistência Social em nome da Prefeitura. Mas a partir de 2016 teve uma exigência que teria que ter? A exigência que teria que ter... A partir de 2016 teve uma exigência do Ministério para poder repassar? Não, porque não. Começou em 2016, teve algum final, já teve alguma coisa. Não, senhor presidente, eu não recordo de... Entendeu? As obrigações previdenciárias, historicamente, ela tem um destino só. A quem é devido. Muitas vezes as escriturações e os conceitos de resoluções, de portarias, que não é aquilo que está na legislação federal, se não me engano, é a Lei 9.717 de 97, que trata do regime próprio de previdência, é a que mais a gente tem que se agarrar com ela. Do princípio constitucional, que nos garante, orientações da Secretaria do Tesouro Nacional, com as portarias da nova contabilidade, a portaria, a Instrução Normativa 163 de 2001, são coisas assim. Eu posso até, senhor presidente, me esforçar de buscar um entendimento com relação à fala de Vossa Excelência. Mas houve descontos
no fundo financeiro, no fundo de assistência social, de servidor. Esse não houve de patronal, mas houve de servidor. É interessante. A patronal, eu contabilizo acima daquilo que é base de cálculo. E a do servidor, evidentemente que tinha que ficar ali porque existe uma subtração. E esse do servidor foi em que período? O do servidor foi de 2015 e 2016, só houve esses 2 períodos. Foi isso a minha pergunta. E assim, agora chegou, verdade, senhor presidente. Contribuiu agora a explanação com a pergunta de Vossa Excelência. Entendi, 2015 e 2016. Porque eu ouvi desconto, por isso que eu perguntei. Isso. E ao fazer algumas perguntas a outras pessoas, o que me colocaram foi a exigência para poder vir um recurso a partir dessa data, né? Alguns recursos federais exigiram essa questão dessa contabilidade à parte do fundo. Agora, o que me estranhou é que só fizeram o desconto da parte do servidor e da parte patronal não foi feita. Por isso que eu queria que pudesse esclarecer isso. Por que não fez da parte patronal? A parte patronal, Vossa Excelência, foi feita. Ela está no cômputo das despesas da prefeitura. A do servidor, ela ficou dentro do fundo porque houve uma apropriação, houve uma diminuição daquele vencimento devido ao servidor. Logo tinha que ficar no fundo para me repassar. Mas a patronal foi contabilizada, todas as folhas dentro da prefeitura. Pois não. A pergunta, que não é de quem não é da área, mas é justamente isso que não deu para a gente absorver na hora que foi analisar os documentos. Como é que se tem um desconto de uma folha onde a parte do servidor vai para a contabilidade do fundo de assistência? O desconto do servidor. E a parte patronal não era para ser também dentro do fundo? É isso assim, eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Isso aí a gente já vai analisar. Mas eu quero saber o porquê dessa separação, que já contabilizaram o desconto do servidor. O normal não seria também, como aconteceu no fundo da saúde, que era descontado todos dentro da escritura lá do Fundo de Saúde. E na ação social não ocorreu isso. Aí, assim, eu só queria uma explicação para a gente tentar ao máximo entender um pouco, tratando-se que nós não temos conhecimentos contábeis. A pergunta de Vossa Excelência, ela colabora por demais com a resposta. Senhor presidente, entendemos que o Fundo de Assistência Social foi apartado em 2015. De 2011 ali até 2014, ela estava dentro da estrutura da prefeitura, que inclusive lá dentro funcionava como fundo. Só não estava como digamos, como uma base, tá certo? Como uma supervisionada. Ela estava mesmo como fundo já dentro da prefeitura. Que também estranhamos por ter uma lei de 1996 que já criou. Então, a partir daquela lei talvez era para ter feito essa estrutura. Mas não foi feita e cabe a gente fiscalizar. Não. A gente está olhando a partir de 2011. Aí, como observamos que em 2015, 2016, existiu já um começo, vamos dizer, de existência contábil para o Fundo de Assistência Social, mas não foi completo. Aí essa colocação que queria, se pudesse dar uma explicação, que nós entendêssemos mais claro o porquê. As entidades e os poderes nos municípios começaram a ser apartados do poder público, do poder executivo, reafirmo, do poder executivo, a partir de 1983. Nós percebemos que essa casa, até 1982, a contabilidade dependia muito da prefeitura. Me lembro que a partir de 83 começou-se o regramento da escrituração do Poder Legislativo Municipal. Em 1988, com a Constituição Cidadã, se deu uma roupagem do que eram os fundos até o dia de hoje. Alguns municípios adiantaram, outros não adiantaram, outros tinham dentro da própria estrutura da prefeitura. E o município de Limoeiro, a partir
de 98, ou foi 99, ele começou a ter seu fundo de assistência social escriturado dentro da própria estrutura do orçamento da prefeitura. Quando foi em 2015, é que ele teve uma base separada, mas que todas as vezes, todo final de exercício, quando vai se prestar conta, se consolida as informações. A partir de 2015 é que ele teve ali apartado, que foi justamente onde houve a apropriação do desconto do servidor em 2015 e 2016. Eu trago aqui uma evidenciação sempre de 2011 a 2016, preservando-se o andar da previdência própria do município. Por isso que, mas antes já existia, desde 98, 99, se não me falha a memória, foi quando foi apartado, mas ficou dentro da estrutura. Voltando aqui, senhor presidente, que as obrigações patronais foram contabilizadas dentro da prefeitura porque não havia rúbrica da previdência própria desses orçamentos. E o desconto, ele ficou dentro do fundo e repassado para o fundo de previdência, considerando que ele foi tirado do servidor, senão aquele balancete não fechava. Paga-se o valor bruto e os descontos em favor de terceiro. Satisfeito? Eu vou, senhor presidente, passar para o Fundo Municipal de Saúde. Nesse momento, eu presto informações sobre o Fundo Municipal de Saúde do município de Limoeiro. De 2011 a 2016, houve uma contabilização de obrigações patronais da ordem de 2.715.739,33. 2.715.739,33. Os valores das obrigações patronais contabilizadas do Fundo Municipal de Saúde. Foram recolhidas 1.220.628,28 Pode repetir, por favor? Repetir? 1.220.628,28. A diferença entre o contabilizado e o recolhido das obrigações patronais do Fundo Municipal de Saúde é da ordem de 1.495.111,05. Que Vossa Excelência, essa diferença patronal também ela é fruto de parcelamento de obrigações patronais. Que essas obrigações patronais do Fundo de Saúde, elas estão computadas, consolidadas, escrituradas nos parcelamentos da Prefeitura. O Fundo Municipal de Saúde, ele como uma entidade supervisionada, ele não tem autonomia para gerir seu parcelamento. O parcelamento sempre será feito pelo chefe do Poder Executivo. Entendeu o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
que os limites constitucionais é dever pelo chefe do Poder Executivo. E, entre elas, acarretou-se, levou-se, somou-se a questão da gestão previdenciária. E aí, senhor presidente, quando o pessoal diz, e a Previdência? Eu falo em gestão previdência, porque é INSS, é o RPPS. Eu acho muito interessante quando a gente trata do todo e a gestão previdenciária. E aí, por que é que o presidente, porque o secretário de saúde não pode parcelar? Porque os limites constitucionais são devidos ao chefe do Poder Executivo. Diga-se lá de passagem, quem não cumpre, que não é o caso do município de Limoeiro, que sempre cumpriu, se assim fôssemos, tivéssemos cumprido abaixo dos 15%, como determina a Constituição Federal, para a aplicação de saúde, quem ia responder era o prefeito. As perguntas no final, mas para não... Pois não, senhor presidente. O secretário de saúde, que coincidentemente foi o mesmo período que você esteve como contador, ele foi no período do ex-deputado, o ex-prefeito deputado Ricardo Teobaldo e do ex-prefeito Tiago Cavalcante. Ele colocou aqui que, ao sentar aqui, que estava tudo pago, tudo ok, que não devia nada. À medida que foi ouvida, a gente foi mostrando que tinha saldos que foram levados ao parcelamento. Então, não estava tudo ok. Depois ele colocou que a obrigação dele era pagar a folha e as obrigações era ser descontada pela secretária de Finanças, o repasse. Eu não entendi essa parte assim, eu gostaria que pudesse explicar. Se é a parte, o fundo de saúde com a prefeitura, o que é que tem a ver a contabilidade com os descontos das obrigações em folha que teria que passar para a prefeitura? Poderia dar uma explicação contábil, técnica, para que possamos entender isso? Com certeza, senhor presidente. Eu, com a permissão de Vossa Excelência, eu quero concluir o servidor e respondo a... da Fundação de Saúde, aí queria que encaixasse a resposta nesse momento, antes de entrar na prefeitura. Eu vou responder sim, dentro do Fundo de Saúde. Eu vou completar a informação do desconto do servidor do Fundo de Saúde e eu respondo a pergunta de Vossa Excelência. O Fundo Municipal de Saúde contabilizou como desconto de servidor R$2.463.508,82. Desse valor foram pagos, recolhidos em nome do Limoeiro Prev, R$2.511,40,48. Senhor presidente, senhor vice-presidente, relator, excelentíssima senhora vereadora, o nobre secretário, ex-secretário de Saúde, doutor Orlando, eu não sei, mas vou dizer aqui que ele foi lúcido em afirmar que não ficou débitos de servidor. Eu reafirmo, se ele não reafirmou por ele. O Fundo Municipal de Saúde não ficou devendo servidor. Ao contrário, nos ajustes desses pagamentos, houve inclusive a maior. Foram recolhidos R$47.531,66, a maior. A que se deve isso? Acrescento, Vossa Excelência. Há anexos nas prestações de contas, todas elas sem exceção, resoluções do Tribunal de Contas que determina
que seja preenchido os valores contabilizados de patronal, de servidor, pagas e tal. E aqui, há pouco, eu falei que a FACAL deixou o mês de dezembro de 2016, porque o vencimento se dava em 2017. E é uma obrigação escriturada, e que se não pagou, porque não tinha o caixa, mas é uma despesa de caráter continuada, está na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 4.320, 17 de março de 64. Já trata disso, dessa fala nossa. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, ela reforçou, ela disse, ela orientou, ela disciplinou que contas previdenciárias é despesa de governo e de caráter continuada. Todo mundo, e eu espero que ninguém passe nem tão cedo daqui, mas vai passar todo mundo e essa despesa ela vai continuar. Vai continuar. Quando é que ela termina? Nunca. Terminamos aqui nossa missão e continua. Então, senhor presidente, eu quero trazer a informação que o Fundo Municipal de Saúde pagou mais, porque em determinados momentos, nos anos subsequentes, ao pagar despesas de servidor que tenha ficado de anos anteriores, terminou pagando a maior. Então aqui, senhor presidente, é um crédito que inclusive pode ser tratado no futuro. É um crédito que pode ser deduzido de parcelamento. É um crédito que tem que ser, que pode ser evidenciado. Olha, quando é que vai estar acabado qualquer parcelamento? Quando pagar. Enquanto não pagar, nunca vai estar acabado. Não é? Permita, senhor presidente, só para que a gente possa melhorar. Muitas vezes, com todo respeito a esse poder legislativo municipal, que para mim é o maior do Brasil. Quem é político e morre sem ser vereador, não sabe o que é ser político. Quem foi vereador, quem é político e morre porque foi vereador, sabe o que é ser político. E eu trago essa informação, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente manda a prestação de contas para o tribunal, né? Se o Tribunal de Contas julgou a prestação de contas, não, julgou não, deu parecer, quem julga é esta casa. Então, uma conta, ela não se termina com o envio dela. Uma conta não se termina com o julgamento do Tribunal de Contas, ela só se encerra depois que essa casa homologa. Por isso que pergunta, e a prestação de contas? Não, a prestação de contas de 2016, que eu participei dela, do governo de Ricardo e de Tiago, foi finda? Não. Cumprimos os prazos. O exercício financeiro, que terminou em 31 de dezembro de 2016, o encaminhamento da prestação de conta em março, julgamentos futuros pelo Tribunal de Contas, e essa casa quem vai encerrar um dia. Aí eu quero dizer, senhor presidente, que parcelamentos, enquanto não terminado, vai ficar sempre aberto. Essas contas, para mais ou para menos, aqui é interessante. Eu tratei aqui de 2.463.000. Doutor contador. Não, senhor presidente. Eu, aproveitando a sua oportunidade, cheguei à mesma conclusão sua, só com pensamentos um pouco diferentes. É que os parcelamentos também nunca vão terminar. Após analisar pela primeira vez assim a documentação, junto com a comissão que teve a oportunidade de verificar alguns documentos, de verificar que houve 5 parcelamentos pela Prefeitura até 2017 e 2 pela FACAL, eu também comecei a pensar igual, nunca vai terminar, porque as ferramentas levam a isso, por várias razões. Então começa um parcelamento, tem uma dificuldade, para de pagar o parcelamento, 3 meses depois está encerrado esse parcelamento, aí reabre outro parcelamento com saldo devedor e com outro saldo que somou, que deixou de ser pago. Então minha conclusão, que eu não vou fazer o relatório é o vereador Marcos Sérgio, mas como membro da comissão, meu trabalho é só organizar os trabalhos como presidente.
mas eu vou lhe dizer, a impressão que eu saí é que nunca vai pagar a conta de parcelamento. Isso sempre vai ser procrastinado. E o pior de tudo, com a colaboração do Poder Legislativo desta Casa. Que toda vez que o prefeito manda um parcelamento, que entra na nova gestão, a maioria da bancada geralmente é do prefeito, e são todos coniventes a fazer esse papel. Enquanto não tiver nenhuma ferramenta que proíba que uma prefeitura que tem um parcelamento, ela traz e tenha direito a outro parcelamento, e que tem o aval do Poder Legislativo, dos vereadores, que eu estou dizendo isso que eu sou vereador, ninguém se sinta ofendido, nunca vai parar isso não. Isso é uma bola de neve. Infelizmente é a impressão que eu tenho. Senhor presidente, por demais oportuno a observação de Vossa Excelência. Por demais oportuno. Mas nós somos regidos por uma lei maior, senhor presidente, que é a Constituição, que tem tratado as previdências como o dia de hoje. Interessante, senhor presidente, o senhor tem razão. Não há lei. A lei é um complemento de uma autorização legislativa para que se faça alguma coisa a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Está na Constituição prerrogativas que se faça esse parcelamento. Eu lembro muito bem, Vossa Excelência, que 2012, bem há pouco tempo. Quando eu coloquei, não disse que está ilegal, não. Não concordo. Está dentro da legislação, mas essa legislação é uma coisa que foi feita para não terminar. Em 2012, foi editada uma medida provisória pelo Ministério da Previdência, permitindo que os municípios fizessem parcelamento, incluso neles, inclusive parcelamento de servidor. Que essa discussão, servidor parcela, não parcela, patronal parcela, não parcela. No final eu vou dar o meu ponto de vista, se assim Vossa Excelência permitir. Parcela ou não parcela, então essa... Mas há uma despesa que eu havia dito de caráter continuada. Não se encerra nunca. Vai se encerrar todo mundo aqui. Menos essa briga de folha de pagamento, de previdência. Não, está na Constituição, está lá. Não é? Senhor presidente, o maior, que não cabe essa discussão aqui, com sua permissão, senhor presidente, não cabe essa discussão. O maior devedor desse país é o governo federal, que não trouxe sequer ainda um estudo palpável para dizer se a Previdência é devedora ou não. E quem paga é quem está no final da fila. Mas é uma situação insuportável. Sabe por quê, senhor presidente? Porque a Constituição de 1988, quando promulgada, era para no ano subsequente tratar desse assunto que a gente está tratando hoje. E a Câmara Federal, o Senado Federal, passou, deixou isso passar. Nós estamos em junho de 2018, no município de Limoeiro, tratando de uma CPI para apurar os fatos de pagamentos previdenciários. E a gente esqueceu que em 1988, no ano seguinte, era para ter tratado da Previdência. Eu tenho um ilustre, não conheço pessoalmente, mas através do livro, Bresser Pereira já pregava isso. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, os grandes centros, governo do Estado, estão com essa dificuldade. Mas não, senhor presidente, com sua permissão, eu fiz essa observação. Então, logo, doutor Orlando, ex-secretário de Saúde do município de Limoeiro, afirma, senhor presidente e os demais pares, ele não ficou, o Fundo de Saúde não ficou devendo obrigações do servidor, ao contrário, com crédito. Ficou devendo, sim, as obrigações patronais de R$ 1.495.111,05 que se encontra parcelada. Vou repetir o valor do débito patronal do fundo, só para... Pois não. R$ 1.495.111,05. 5 centavos, sim. Vou reafirmar. R$
495, 111,05 centavos. Referente ao servidor, os números que nós temos são informações trazidas pelos órgãos. Aí é necessário, mais uma vez, pedir a cópia, porque não bate. Aqui diz que tem um saldo devedor em cerca de 300 e poucos mil reais da parte do servidor. Aí essas informações recebendo da Limoprev. Por isso que temos que ter informações também fornecidas pelo contador da prefeitura para nós localizarmos o que é que não está encaixando nesses valores. Porque a informação é que tem um saldo devedor da parte, bateu a parte patronal, mas não está batendo a parte do servidor, que a informação do contador que se pagou a mais. E a informação que nós temos com a documentação fornecida pela Limoprev é que tem um saldo devedor de R$ 319.743 reais. Mas assim, nada que a gente tem tempo, né? O presidente e os vereadores prorrogaram o tempo, e aí vamos aprofundar nas documentações e ver. Não estou dizendo que o contador está trazendo informações erradas, de repente foi eles que mandaram informações erradas. Então é por isso que tem que ouvir os dois lados e confrontar os números, porque os números têm que bater. Como contabilidade não pode ficar em aberto. Então, como a diferença só está no servidor, na outra tudo ok, está dentro do foi fornecido, vamos aí tentar verificar e descobrir com a assessoria contábil da CPI onde é que está essa diferença. Senhor presidente, eu reafirmo, há anexos na prestação de contas, um formulário que ele fala competência, número de funcionário, base de cálculo, valor contabilizado, valor pago, suas datas, e se encontram nas prestações de contas. Então, de maneira hipotética, senhor presidente, de maneira hipotética, vamos entender que no ano de 2015, vamos entender, de maneira hipotética, o desconto tem sido de R$ 1 milhão e foram lá contabilizados em 700 mil. Ficou 300 mil que não foram pagos. Quando você chega em 2016, você vai atrás daquelas ordens de pagamento, e lá aquelas ordens de pagamento elas se referem aos exercícios de 2015. Então logo terminamos devendo, mas no ano subsequente houve o pagamento. Então é importante que a comissão, ao se debruçar com esses números, possa encontrar. Senhor presidente, eu quero inclusive registrar. Eu estou aqui no dia de hoje. Posso estar amanhã, depois. Vossa Excelência e os demais pares desta casa, se assim entender da minha necessidade, no fechamento dos relatórios, que possa vir aqui prestar outras informações, estarei à inteira disposição. Porque... Pois não, senhor presidente. A CPI agradece a atenção. Porque não dá uma audiência de ouvida, né, uma oitiva dessa, você prestar contas e sair checando. Mas eu me coloco à inteira disposição. Quero registrar, Vossa Excelência, como sempre nessa casa. Essa é uma casa que eu nunca vim aqui. Nunca vim a esta casa com o intuito de ensinar. Já vim várias vezes como o dia de hoje para essa casa, onde chega o pobre e sai o rico de conhecimento dado por vocês. Sempre à inteira disposição. Desde os idos de 1997 para cá. 2 governos de Dr. Luiz Heráclio, governo de Dr. Luiz Raimundo, o governo de Ricardo Teobaldo, continuação do governo de Tiago. Vossa Excelência presidente dessa casa, tive outras vezes aqui tratando de projetos de lei, com o vereador e presidente na época do Jósimo.
Geraldo Guerra, enfim, com o nobre vereador, que hoje é presidente, não como presidente, mas como vereador sempre aqui, vereador Daniel. Então, será sempre uma satisfação contribuir para os fatos. Senhor presidente, posso continuar? Vamos às informações da prefeitura. Eu agradeço pela oportunidade que a comissão me deixou à vontade para prestar as informações, começando pelas entidades supervisionadas e a exceção pelo Poder Legislativo dessa casa. Porque eu entendi que a coisa mais difícil, senhor presidente, que tem na vida de qualquer ser humano é ler números, é fazer a explicação dos números e tal, e às vezes eu fico até me policiando para não atropelar o pensamento. Mas eu agradeço a oportunidade de iniciarmos pelo Poder Legislativo, depois pelas entidades supervisionadas. E quero inclusive fazer um registro a esta comissão, que esta casa tem um excelente profissional na área contábil, que é o amigo Aldires, a quem convivi com ele no momento da presença do vereador Edinaldo de Arruda, por 2 anos aqui, e depois com o doutor José Félix, os 4 anos, de 2013 a 2016. E juro, senhor presidente, sem nenhuma delonga, sem jogar confetas em quem quer que seja, eu não sei por que me chamaram e eu vim para cá contribuir. Mas essa casa tem um excelente profissional. Um excelente profissional que tem se prestado o tempo todo. A quem, convivendo com ele nesta casa, vim também aprender. Somou-se à minha vida pedagógica. Ao amigo Aldires, quero aqui registrar esse sentimento. Vamos à prefeitura. De 2011 a 2016, a prefeitura contabilizou como obrigações patronais 11.939.565,09. Essa é uma contabilização das obrigações patronais. Recolheu, pagou 5.408.54,93. Pois não, senhor presidente. Recolheu de obrigações patronais 5.408.54,93. A diferença entre o contabilizado e o recolhido da prefeitura de obrigações patronais foram da ordem de 6.531.510,16. E eu vou, depois que falar do servidor, a gente entra no comentário.